Muito bem, pessoal. Então, aqui a ideia é que eu possa estar orientando vocês com algumas dicas relacionadas ao capítulo 2, né? Que dá conta de fazer revisão bibliográfica dos conceitos que vocês precisam ter como base para a pesquisa de vocês. O desafio desse capítulo é a gente fazer o recorte de diferentes ideias que outros autores escreveram sobre o tema do qual estamos pesquisando. Então, é um capítulo que não vai ter a nossa opinião pessoal, e sim citações de outros autores. Claro que, para ficar uma leitura interessante, esses recortes de outros autores precisam estar em harmonia, precisam estar sincronizados para que a gente possa ter, né, uma leitura agradável. Então, uma dica é pesquisar bastante outros materiais dentro daqueles tópicos que a gente tem interesse para nossa pesquisa. As principais palavras, as palavras-chave que possivelmente estão dentro do objetivo ou da questão norteadora do desafio aí que cada um colocou para o seu trabalho. É importante que a gente faça uso das citações. Eu diria que a gente não deve ter nenhum parágrafo sem que a gente indique qual ou quais são os autores que a gente fez uso para poder escrever aquela ideia. Lembrem-se que se a gente não citar, a gente corre o risco de cair dentro da questão de plágio. Então, mesmo que a gente leia muitos materiais e formule uma frase, um parágrafo com o nosso pensamento, com aquilo que a gente entendeu, mesmo assim a gente precisa apontar quais os materiais que foram utilizados para construir aquele pensamento. No capítulo 2, a gente não faz julgamento, e sim a costura dessas diferentes teorias que a gente encontra sobre o nosso tema de pesquisa. É importante também que vocês vão fazendo uso dos diferentes recursos de apresentar os autores consultados, ok? Então, por hora, a gente coloca no início da frase, ou no meio da frase, ou no fim da frase, os autores consultados. Ainda, a gente pode escrever durante o texto ou colocar dentro do parênteses. A minha dica é: vão mudando de um tipo para o outro para deixar uma leitura mais coesa, uma leitura que tenha uma maior fluência. Também sugiro que vocês não utilizem parágrafos sequenciais, um atrás do outro, sempre utilizando os mesmos autores como base. Dentro dessa revisão que cada um vai pesquisar, é importante que vocês encontrem os principais autores sobre a temática. Se eu vou falar sobre qualidade, eu tenho que apresentar os gurus da qualidade, os primeiros que trouxeram aquela temática da qual eu estou trabalhando. Normalmente, cada tema existem autores que são reconhecidos dentro daquela área. Depois, claro, a gente vai trazer outros materiais para ir complementando ou mesmo contrapondo, né, as ideias apresentadas. Mas é importante a gente trazer o conceito, a base, por meio de quem foi o pioneiro na defesa ou na apresentação daquele conceito. Se caso o tema de pesquisa de vocês tenha linha de pensamentos diferentes, teorias diferentes em função de autores, aí é importante você se manifestar em qual é a que o trabalho vai utilizar, tanto na fundamentação teórica, como lá no capítulo 1, dentro da delimitação do trabalho de vocês.
A ideia é que cada trabalho apresente no mínimo uns 10 autores, pode ser muito mais do que isso, sobre os temas de pesquisa de vocês. Ao final, a gente precisa ter entre 10 e 25 folhas. O desafio é ter um material que seja objetivo, mas que dê conta de fazer a revisão dos principais temas utilizados dentro daquele relatório, com visões de autores diferentes. Então é importante que vocês tenham tanto livros quanto outros trabalhos acadêmicos, sejam teses, dissertações ou TCCs, bem como artigos, tanto de journals quanto de anais de eventos. É importante que dentro de cada capítulo 2 a gente consiga encontrar o histórico, uma revisão histórica, né, dos marcos sobre aquele conceito, que sejam apresentados os conceitos básicos daquela teoria. E aqui eu sugiro que vocês façam uso dos principais autores por meio de livros, tenham acesso a estes livros, leiam os materiais de origem e conforme vocês vão fazendo a leitura de uma parte que vocês consideram importante, vão anotando dentro do capítulo 2. E aí, quando vocês já tiveram conhecimento, né, por meio de muitas leituras do assunto, aí vocês conseguem ir eliminando, linkando uma parte com a outra e aí sim construindo o encadeamento de ideias do trabalho de vocês. Depois é importante apresentar as abordagens, as defesas dos diferentes autores, né? Se for um tópico principal, um objetivo específico do trabalho de vocês. Eu sugiro que apresentem inclusive um quadro comparativo. E também é importante que vocês façam uma análise complementar, tendo cuidado de sempre usar a questão cronológica para fazer a apresentação desses conceitos. Por exemplo, se eu vou colocar aqui o mapeamento do fluxo de valor, faz parte de uma técnica utilizada dentro do conceito de sistemas de produção enxuta, conforme apresentado por Rotter e Schuch, e depois eu vou complementar essa ideia dizendo que as 7 perdas fazem parte dessa análise, conforme apresenta fulano, é importante que eu perceba se a cronologia está sendo mantida. Se primeiro eu estou apresentando aquele conceito base, para depois apresentar os demais conceitos respeitando essa cronologia de tempos. Claro que às vezes o autor ele apresentou isso muito antes, mas a gente está usando uma fonte, um livro que é mais atual, na sua quinta, sétima, oitava versão. Nesse caso, a gente vai dar conta de apresentar pela ordem cronológica de ideias, considerando a origem, considerando a primeira versão. E aí pode sim ter o caso de apresentarmos primeiro um livro de 2015 e depois um de 2012. Mas o conceito do livro de 2015 foi apresentado primeiramente, né, para a comunidade. Por isso que a gente só vai ter certeza se está fazendo certinho se a gente se apropriar desses conceitos, desses conteúdos. Essa parte ela é bastante importante, porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente lê sobre o nosso tema, maior a gente vai estar habituado aos termos, aos conceitos, ampliando o nosso entendimento sobre aquele determinado assunto.
Por fim, algumas dicas bem sucintas. Eu peço que vocês pensem quais são as palavras-chave do trabalho de vocês, principalmente aquelas que aparecem no objetivo. Uma vez identificada essa palavra ou estas palavras-chave, pesquisem outros trabalhos acadêmicos. Comecem tentando procurar teses e depois dissertações dentro do Banco Nacional, lá no BDTD. Depois procurem por TCCs, tanto dentro do repositório da UX, como no repositório de outras universidades, e vejam, observem como os outros autores criaram essa estrutura. Quais são os tópicos principais, ou seja, os títulos secundários? Quais são os títulos terciários que eu vou querer abrir para cada temática que eu coloquei como sendo as principais? E aqui uma dica bem importante é cuidar que se eu tenho um tópico, né, um subtítulo, que tem um parágrafo só escrito, talvez ele não seja um subtítulo. Aí a gente vai ter lá no sumário um subtítulo falando sobre uma situação e quando o autor vai olhar, tem 2 ou 3 frases escritas, ou seja, não há uma revisão completa sobre aquela situação apresentada. Nesse caso, a minha sugestão é que vocês façam uso de alíneas ou de outras divisões que não um título. Okay? Então é importante aí que cada um crie a sua estrutura, né? Que vai ser diferente em função de cada trabalho, em função de cada temática, para o capítulo 2. Lembrem-se que vocês podem fazer uso até da divisão quinária dentro do trabalho de vocês.